Eu estou numa posição nesse momento que o que eu estou defendendo mais do que Lula ou Bolsonaro é a união do povo brasileiro. Eu queria até te dizer, Welson, que se for vontade do povo brasileiro eleger realmente o Bolsonaro, e se o povo brasileiro, em maioria, eleger o Bolsonaro, eu vou aceitar isso de braços abertos, que nós teremos um resultado democrático. O que não é muito interessante no Brasil é uma situação em que um presidente vem através de um golpe, como o Bolsonaro, e por isso ele é tão frágil que ele não consegue governar. Hoje quem governa no Brasil é o Centrão. Por quê? Porque o Bolsonaro é produto de um golpe. Então o Bolsonaro deve, para quem fez o evento da facada, ele deve para quem tirou o Lula das eleições. Bolsonaro deve gente demais. Se o Bolsonaro não tivesse devendo ninguém e ele tivesse dívida só com os eleitores, ou seja, se ele não tivesse sido produto de uma fraude eleitoral, talvez ele estava conseguindo governar e não vivendo essa situação em que o Centrão está mandando no Brasil. Então, Welson, eu sou a favor da democracia. Se a maioria do povo brasileiro quiser o Bolsonaro e nós tivermos eleições limpas nas quais o Bolsonaro seja eleito presidente do Brasil, eu vou dar parabéns e vou falar, o Bolsonaro é presidente do Brasil. O problema que nós temos hoje é a falta de legitimidade. Então foi um golpe, né? Um golpe retirando o Lula das eleições, foi um golpe através da utilização de dados pessoais, uma coisa que você não pode fazer, abuso econômico durante as campanhas eleitorais, e o STF está no meio disso. Então, meu amigo, se tivermos hoje um conflito entre Bolsonaro e o STF, que eles se explodam. Bolsonaro e o TSE, que eles se explodam. A cria vai pagar por ter criado o Bolsonaro. Essa é a minha opinião. Eu não entro nesse detalhe. Agora, nessa questão da recepção do ex-presidente Lula, o Lula é uma pessoa popular, o Bolsonaro também é uma pessoa popular. O detalhe é que o Lula oferece crescimento econômico e amor, o Bolsonaro oferece destruição. E entre escolher para o futuro do meu país, entre escolher para o futuro da minha filha um cenário de vingança, sangue e destruição, ou um cenário de crescimento econômico, corrupção à parte, qualquer lenga-lenga à parte, eu prefiro a promessa do Lula, né? Me convença do contrário. Agora, querer dizer que existem mais pessoas nas ruas apoiando o Bolsonaro, ainda que tivessem mais pessoas nas ruas apoiando o Bolsonaro, e ainda que o Bolsonaro tivesse 99% do apoio do povo brasileiro, ainda assim eu ia preferir uma promessa de futuro próspero, um futuro com parcimônia e tranquilidade, do que uma promessa de ódio. Então o que significa, Welson, que o fato de uma maioria ser estúpida não implica na obrigação de eu ser parte dessa maioria estúpida. Eu acho que deu para você entender. Então, não me oprime a quantidade de idiotas que apoiam o Bolsonaro, e não me assusta o fato do Lula não fazer aglomerações. Afinal de contas, o que eu ficaria impressionado seria se ele fosse contraditório, se ele tivesse, durante todo esse tempo, trabalhado contra a disseminação da Covid, que agora temos a tal da variante Lambda, que não é coberta por nenhuma das vacinas, segundo as reportagens que eu vi, e o Lula estivesse fazendo aglomeração, estivesse fazendo motociata, estivesse fazendo qualquer tipo de desfile. Isso é contraditório. Eu sou a favor de um Lula que trabalhe nas redes sociais até termos condições de saúde. Eu sou a favor de um Lula que aperfeiçoe a comunicação usando altas tecnologias até termos condições de termos pessoas nas ruas. As pessoas nas ruas, elas são importantes? São, mas nós não podemos ser contraditórios como fomos durante as eleições. Isso eu cobro da própria esquerda. A própria esquerda durante as eleições, ela foi muito contraditória, porque ela fez campanha nas ruas e tanto direita quanto esquerda, buscando o poder, ajudaram na propagação e na disseminação da Covid-19. Então a política não está acima da vida dos brasileiros, pelo menos para mim, que nunca fui filiado a partido nenhum, o que significa que eu nunca me candidatei a nada, nunca tive nenhum cargo público, o que significa que eu nunca tive nenhuma boquinha e também nunca pedi para ninguém cargo público, o que significa que se tiver qualquer político, assim, na história da minha vida, do meu nascimento até hoje, se tiver qualquer pessoa que tenha recebido de mim um pedido de emprego em qualquer empresa pública, um pedido de boquinha ou coisa que o valha, eu peço que me desminta. Eu vou te falar até uma coisa, eu nunca quis participar de licitação
Nem de licitação eu nunca quis participar, porque eu acho que é um processo burocrático que acaba gerando inimizades. Então eu não estou no meio desses que coloca a política acima da vida humana.